Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá, seja bem-vindo ao programa Conexão da Fé. Este programa tem o objetivo de ligar as pessoas com a palavra do Deus vivo. Sabem, Deus, o Criador, sustentador de todas as coisas, Ele escolheu comunicar-se com o homem através da palavra escrita. Ele podia ter escolhido outros métodos, mas foi a palavra escrita o método usado por Deus, escolhido por Ele, soberanamente, para comunicar com o homem pecador. E neste programa eu gostaria de chamar a atenção para o facto de que a palavra de Deus é de confiança. Podemos confiar na palavra de Deus. Com tantas vozes neste mundo, é importante percebermos que temos uma voz que é de confiança. Tantos por aí reclamam uma coisa, outros reclamam outra. Existem salvadores e salvações e revelações um pouco por todo o lado. E a pessoa que não tiver cuidado vai sentir-se um pouco perdida. Precisamos então entender que não só Deus se revelou, como a palavra que Ele nos transmitiu é de confiança. Este é o título, então, desta mensagem. E queria que nós lêssemos da palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 5. A palavra de Deus diz: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. O primeiro ponto que nós vemos aqui deste versículo é que a palavra de Deus está completa. Sabem, quando o versículo diz toda a palavra de Deus é pura, encontramos ali então que é possível saber qual é a palavra de Deus, onde está a palavra de Deus, e essa palavra de Deus nós sabemos, e eu queria explicar como nós sabemos, mas nós sabemos que essa palavra de Deus está contida nos 66 livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento. Quando as palavras de Provérbios, capítulo 30, foram escritas, havia este cuidado. Foi dito ao povo: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Sabem, é possível então saber que toda a palavra de Deus está completa. Quando estas palavras foram dadas, quando Salomão colocou estas palavras na Bíblia, Deus ainda estava a dar a sua revelação. Ainda existiam profetas. E haviam formas que o povo de Deus tinha para saber se um profeta era de Deus ou não. O livro de Deuteronômio, por exemplo, explica muito bem que um profeta tinha que explicar, que a palavra de um profeta tinha que ser verificável. O profeta tinha que dar a revelação que o profeta dava, tinha que ser verificável. Ou seja, tinha que ser possível dizer se era verdade ou mentira. E a condenação para um profeta que desse palavras suas, palavras que depois não se fossem verificar, a condenação para um profeta nessas condições, o chamado falso profeta, essa condenação era horrível. Era um pecado punível com a morte. E então haviam então estas formas de saber se um profeta era ou não de Deus. Existem nos dias de hoje aqueles que se dizem profetas.
Existem nos dias de hoje pessoas que dizem que ainda recebem revelação de Deus. Essas pessoas chamam atenção para as suas próprias palavras e desviam a atenção das pessoas das palavras deste livro. Dizem que Deus falou comigo, Deus disse-me isto. Estas são as palavras de Deus. É interessante que, quer no livro de Deuteronômio, como nesta passagem de Provérbios capítulo 6 que nós lemos, nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E depois no livro de Apocalipse encontramos um aviso claro para que nada seja acrescentado ou mesmo retirado daquilo que é a palavra de Deus. Nós sabemos, pela própria palavra de Deus, que essa revelação extra-bíblica é mentirosa, não é verdadeira. A revelação de Deus terminou com os apóstolos de Jesus Cristo. Os apóstolos são chamados o fundamento da igreja, desta época da igreja em que nós vivemos. E quando o último dos apóstolos do Senhor foi para a glória, para se encontrar com o seu Deus, terminou então a revelação bíblica, a revelação de Deus, a revelação escrita. Sendo assim, o livro do Apocalipse, escrito provavelmente no ano 97 da nossa era, é o último livro da revelação escrita de Deus. Temos então uma palavra completa. Não existe nesta palavra completa qualquer erro ou qualquer contradição. Então, este livro que seguramos na mão, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, 66 livros, é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Deus inspirou cada uma destas palavras. Deus prometeu também preservar cada uma destas palavras. Temos toda a revelação de Deus, podemos segurar nas mãos. Uma das provas, deixem-me compartilhar convosco, uma das provas de que este livro é mesmo de Deus, deve-se ao facto de que, apesar de ter começado a ser escrito 1500 anos antes do nascimento de Jesus, sendo assim, tem um período de escrita de mais de 1500 anos. E mesmo assim, não existir qualquer erro ou qualquer contradição, é mais do que prova de que este livro vem de Deus. Mas podemos ainda acrescentar mais. São cerca de 40 autores humanos diferentes. Aqueles autores usados por Deus para escrever as suas palavras. Estes autores eram de proveniências diferentes, escreveram até em 3 continentes diferentes, tinham profissões diversas. Temos desde reis a agricultores, desde pescadores a profetas. Temos uma variedade enorme de classes sociais e, mesmo assim, escreveram uma obra que tem um só tema durante mais de 1500 anos, sem qualquer erro ou qualquer contradição. Eu gostaria de ver, nos dias de hoje, 40 pessoas de origens diferentes, de países diferentes, juntarem-se em lugares diferentes para escreverem sobre o mesmo tema. Quantas contradições iriam aparecer? A palavra de Deus, então, é especial. Uma vez, eu lembro-me, alguém veio ter comigo com uma daquelas Bíblias, não sei se já tiveram a oportunidade de ver, que estão cheias de notas de rodapé. As notas de rodapé
não é que sejamos contra as notas de rodapé. As notas de rodapé têm a sua função. Mas esta pessoa, neste dia, estava a defender uma posição que era errada, estava a defender um erro doutrinário e estava a defendê-lo apontando para a respectiva nota de rodapé em que aquele autor tinha ensinado este erro. Esta pessoa chegou ao pé de mim com a Bíblia aberta, apontando para a nota de rodapé e dizendo: pastor, isto é assim porque está escrito na Bíblia. Bem, com as nossas Bíblias temos que ter o cuidado de distinguir o que é a palavra de Deus e o que são as palavras de homens. Mesmo que usemos uma Bíblia com notas de rodapé, precisamos fazer essa distinção. Uma coisa é a palavra eterna, pura de Deus, dada para nós de propósito e com propósito. Outra coisa são as palavras de homens. A palavra de Deus está completa. É o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto diz que a palavra de Deus é de confiança. A palavra de Deus é de confiança. Nós lemos: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. A palavra de Deus aqui ensina que a Bíblia serve de escudo para aqueles que confiam em Deus. Um escudo é um instrumento de defesa. Nós já vimos, com certeza, se visitarmos um museu, ou se vimos um quadro, ou se vimos uma recriação histórica, nós já vimos com certeza, naquelas lutas ferozes da antiguidade, combatentes com uma espada numa mão e um escudo na outra. A espada sendo um instrumento de ataque e o escudo é um instrumento de defesa. Aprendemos aqui que a palavra de Deus é um escudo. Se a palavra de Deus é um escudo, então isso significa que devemos esperar ataques. E é verdade. Quem nunca, tentando viver a sua fé, tentando crescer em Cristo, tentando caminhar com Cristo, quem nunca encontrou dificuldades? É um pouco como alguém num barco descendo um rio. E se o barco vai descendo segundo o curso normal do rio, a pessoa está dentro do barco, até pode ter os remos de fora, mas seguindo o curso, o sentido normal do rio, a pessoa não sente qualquer dificuldade. Essa pessoa pode até dizer o seguinte: remar é fácil. Olhem como eu estou a remar com facilidade. Então alguém faz a seguinte sugestão: olhe, vire o barco ao contrário e tente seguir na direção oposta ao sentido do rio. Aí sim, quando aquele barco é voltado e a pessoa tenta remar, então, aí a pessoa começa a ver toda a dificuldade que é remar contra o sentido do rio. Jesus disse nas suas palavras nos Evangelhos, Jesus disse claramente: no mundo tereis aflições. Eu gosto muito que esse versículo não termina aí. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Que não estamos sozinhos. Não só temos uma palavra, a Bíblia, que está completa e que é de confiança, podemos usá-la como escudo para nos proteger dos ataques. A Bíblia diz claramente que tudo o que nos rodeia, e até mesmo o nosso coração, é enganador. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, diz a palavra de Deus. O nosso coração é enganoso.
E então, se tudo à nossa volta e até o nosso coração nos serve para nos afastar deste relacionamento precioso que podemos ter com Deus através de Jesus Cristo, se tudo neste mundo e até o nosso coração está a tentar afastar-nos desse glorioso objetivo, então nós precisamos deste escudo. E temos um escudo de confiança. Mas aquele que está a tentar viver para Deus, aquele que está a tentar viver de acordo com o propósito para o qual foi criado, vai encontrar dificuldades no mundo, vai encontrar dificuldades dentro do seu próprio coração e também sabemos que esse tem um inimigo. É o inimigo das nossas almas, diz a Bíblia. E esse inimigo que a Bíblia chama de diabo, de Satanás, esse inimigo está a fazer tudo o que pode para tornar inúteis aqueles que são de Deus. Precisamos então deste escudo e este escudo é de confiança. Muitos descobrem que descobrem estes ataques, descobrem estas dificuldades e então começam à procura de instrumentos que possam usar para se defenderem. E procuram esses instrumentos em livros de ajuda, procuram esse instrumento em pessoas de confiança, procuram esse instrumento em coisas que lhes deem algum sentido de segurança. E esquecem que todos temos ao nosso alcance o verdadeiro instrumento de defesa, a palavra de Deus, que é confiável. Meus amigos, nós jamais, se vivêssemos naqueles dias da antiguidade, jamais iríamos para uma batalha utilizando um escudo feito de papel. Com certeza iriam nos chamar loucos por nos apresentarmos para a batalha com um escudo feito de papel. Não. Nós precisamos entender que na palavra de Deus temos um escudo que é de confiança. Então vamos tomar a decisão de usar a palavra e apenas a palavra para nos proteger das armadilhas da carne, das armadilhas do mundo e das armadilhas do diabo. Quem sabe o meu amigo, a minha amiga, seguindo este programa, quem sabe já está afastado da palavra de Deus há algum tempo. É possível que nem tenha ainda começado a ler este precioso, precioso livro. Está então na altura. Não é por acaso que está a assistir a este programa. Está na altura certa para tomar a decisão de, tendo em conta os perigos, as dificuldades da vida, do mundo, as nossas próprias dificuldades, as armadilhas que nos são postas no caminho. Tomar então a decisão de eu vou pegar na palavra de Deus. Eu vou pesquisar, eu vou amar a palavra de Deus. Quem sabe o meu amigo, a minha amiga, nunca teve uma Bíblia. Não tem em casa uma Bíblia. Então, por favor, use um dos contactos que vai ver ao longo desta emissão. Use um destes contactos para nos pedir uma Bíblia e teremos muito gosto em enviar-lhe gratuitamente a palavra de Deus. Não temos outra alegria maior do que esta. Queria ainda deixar convosco um terceiro ponto. E o ponto é este, que a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. No versículo 6 que nós lemos, diz assim: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A palavra de Deus é clara. É tão clara a palavra de Deus que se alguém disser usar a palavra de Deus para dizer algo que ela não diz, a Bíblia aqui diz, essa pessoa vai ser achada mentirosa.
ninguém pode usar a palavra de Deus seriamente, ninguém pode usar a palavra de Deus seriamente para dizer uma coisa e depois dizer o seu contrário. Muitos tentam fazer exatamente isso. Em vez de pegar na Bíblia para ver o que é que ela diz, o que é que Deus diz através da sua palavra, em vez de procurarem qual é a vontade de Deus, qual é a revelação de Deus, muitos vão para a Bíblia apenas para provarem o seu próprio ponto de vista. Dizem mais ou menos isto: eu acho isto. Deixa-me procurar um versículo que diga aquilo que eu acho. Estão a ver? Mas aqueles que falarem de si mesmos, falsidades, a palavra de Deus, aprendemos aqui, vai repreendê-los e vai achá-los mentirosos. Sim, porque a palavra de Deus é clara. Nós temos na Bíblia tudo o que precisamos para a vida que vale a pena viver. A palavra de Deus serve como um espelho. E este espelho serve para nos olharmos e vermos como realmente somos. A palavra de Deus é tão clara que podemos ver como realmente somos, olhando seriamente para as suas palavras. Muitos tomaram a decisão, algum dia nas suas vidas, muitos tomaram a decisão de não dar importância a este livro. Muitos tomaram a decisão de este livro não vale a pena, este livro é fraco, este livro é difícil, este livro tem contradições. Mas isso é mentira, isso é uma mentira vinda diretamente do inimigo. A verdade é que a palavra de Deus é clara. Muitos têm encontrado um relacionamento significativo com Deus através das palavras deste livro. Eu quero dar-vos um exemplo de como a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus diz-nos, por exemplo, que somos todos pecadores. Vejam o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisamos de algo mais claro do que isto? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Trata-se de algo tão claro. Todos são pecadores e todos estão longe da glória de Deus. A palavra de Deus diz ainda claramente: porque o salário do pecado é a morte. O salário é aquilo que a pessoa merece. E a Bíblia diz claramente: o salário do pecado, aquilo que merecemos por sermos pecadores, é a morte. Morte, neste sentido, morte verdadeira. Morte espiritual. Aquela morte em que a pessoa vai ficar afastada de Deus para todo o sempre. Estão a ver como a Bíblia é clara? Porque o salário do pecado é a morte. Este mesmo versículo no livro de Romanos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus diz claramente: todos são pecadores, mas Deus dá uma oferta gratuita, que é a vida eterna. Como? Como é que essa oferta é dada? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Noutra passagem, no mesmo livro de Romanos, a Bíblia diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Através da leitura da Bíblia, eu descobri pessoalmente, há muitos anos atrás, eu descobri pessoalmente que eu era pecador. Eu descobri que eu iria ser pessoalmente responsável diante de Deus pelo meu pecado.
Eu descobri que por causa de eu ser pecador, eu não podia fazer nada para limpar o meu pecado. E eu descobri que Jesus Cristo, morrendo naquela cruz, aquele sangue derramado, era mais do que suficiente para cobrir, diante dos olhos de Deus, era mais do que suficiente para cobrir o meu pecado. Eu lembro do dia em que eu confiei naquele sangue derramado. Eu confiei naquele Salvador para ser o meu Salvador pessoal. E não precisei de palavras de homens, não necessitei de livros que me explicassem isto. O livro que me levou à salvação através de Jesus foi a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é clara. A verdade é que nós afastamo-nos do significado claro das Escrituras. Quanto mais nos afastarmos da clareza das Escrituras, menos claro, menos óbvio será o espelho para que possamos contemplar a nossa face. Por que é que usamos um espelho? Usamos um espelho para ver as imperfeições, para que possamos retirar o objetivo. Depois de encontrarmos Jesus como Salvador, o objetivo é tornarmos-nos, caminhando com Ele, através do poder dEle, tornarmos-nos cada vez mais parecidos com Ele. Temos então aqui em Provérbios capítulo 30, versículo 6, temos um mandamento para não acrescentarmos nada à palavra de Deus. Quanto mais acrescentarmos à palavra, menos clara será essa palavra e menos eficaz será. Nós então temos um livro de Deus, através do qual Ele quer falar pessoalmente connosco. Precisamos de começar a relacionar-nos com Deus através da sua palavra. Esse relacionamento começa, já aqui tive a oportunidade de explicar, começa quando você receber Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Então, toma a decisão hoje de dar valor à palavra de Deus. Toma a decisão hoje que vai deixar de receber informação em segunda mão. Toma a decisão hoje de tudo aquilo que lhe disserem, tudo aquilo que vir num livro, todas essas coisas, a sua atitude será: primeiro eu quero ver se isso está ou não está na Palavra de Deus. A Palavra de Deus está completa, a Palavra de Deus é de confiança e a Palavra de Deus é clara. Obrigado pelo seu tempo.